Salve sexto ano! Hoje nós iniciaremos o capítulo 7, que fala sobre o artigo de divulgação científica. Como nós, na disciplina de redação, acabamos de trabalhar sobre divulgação científica, nós vamos pular essa parte, já que redação, as videoaulas está tudo ali, e vamos nos apegar a assuntos mais gramaticais. Veremos quais assuntos são esses. Então, estudaremos neste capítulo o uso dos pronomes pessoais e demonstrativos, já que os casos de acentuação vocês já tiveram, e as características e funções do artigo de divulgação científica e características do texto expositivo nós também já trabalhamos. Por isso, vamos nos apegar aos pronomes pessoais e demonstrativos. Isso não quer dizer que nós não faremos as atividades referentes ao artigo de divulgação científica e ao texto expositivo. Vamos que vamos! Dito isso, o que seriam então os pronomes, sejam pessoais, demonstrativos e etc. Pronome é a palavra que representa ou acompanha o substantivo, indicando-o como pessoa do discurso. Então, o pronome está ali, muitas das vezes, para substituir o substantivo. E vamos dar alguns exemplos mais adiante, mas para isso que serve, em geral, os pronomes. É interessante a gente saber que na comunicação existem três pessoas do discurso, ou pessoas gramaticais, que seria o eu, ou seja, quem fala, o tu, com quem se fala, e o ele, de quem se fala. Por isso, chamamos de pronomes pessoais aqueles que substituem o substantivo, indicando as pessoas do discurso. Observe no exemplo abaixo. Minha esposa é enfermeira. E eu, entre parênteses, coloco ela é enfermeira. Ou seja, esse pronome pessoal, ela, ele está substituindo a frase minha esposa, que tem aqui o pronome possessivo minha e esposa o substantivo. Então, ela é enfermeira. É a mesma coisa que minha esposa é enfermeira. Observação. Nos textos, uma das funções dos pronomes é evitar a repetição desnecessária de palavras e expressões. Olhem, vejam bem o exemplo abaixo. Ana e Marta são irmãs gêmeas. Como minha irmã e eu. Elas nasceram em 22 de setembro de 1986. Por isso, nós sempre as convidamos para comemorarmos juntas o nosso aniversário. Então, vamos lá. Elas está se referindo a quem? A Ana e a Marta. Ou seja, Ana e Marta são irmãs gêmeas, com minha irmã e eu. Elas, ou seja, é uma referência a Ana e Marta, que nasceram no mesmo dia que minha irmã e eu. Por isso, nós está se referindo a quem? A minha irmã e eu. Sempre as convidamos. As está se referindo a quem? A Ana e Marta. As convidamos. Ana e Marta. Vocês percebem como, ao invés de eu ficar sempre repetindo Ana e Marta, ou então minha irmã e eu utilizo dos pronomes. Elas, as, serve para Ana e Marta, e nós, minha irmã e eu.
para fazer essas substituições, nós temos que ter consciência que existe alguns tipos de pronomes. Esse primeiro seria os pronomes do caso reto, que seria quando as pessoas do discurso, ou seja, a primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, são o sujeito da oração. Portanto, trata-se do pronome pessoal reto, que seria eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e ela. Ou seja, exemplo, nós fomos felizes para sempre. Quem é o sujeito dessa oração? Nós. Então, é um pronome do caso reto. Se eu falasse assim, meus alunos me disseram que foram felizes para sempre. Ou seja, meus alunos me disseram que foram felizes para sempre. Quem são aí o sujeito? Meus alunos. Por isso, me é um sujeito do caso oblíquo. Me disseram, apesar de eu estar narrando a ação, não sou eu o sujeito dessa ação. Mas vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Ou seja, vamos falar agora sobre os pronomes do caso oblíquo, que seria o me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, nós, conosco, vós, convosco, se, si, consigo, os, as, lhes. Ou seja, o pronome do caso oblíquo são os pronomes pessoais, são aqueles que se referem às pessoas do discurso tendo função de complemento e não de sujeito na oração, como o exemplo que eu dei anterior, era um complemento da oração, não o sujeito. Exemplo aqui, a menina chamou-me para sair. Olá, a menina chamou-me para sair. O sujeito aqui é a menina, porque ela fez o convite. Chamou-me, ou seja, eu sou o complemento da oração, chamou-me para sair. Então, a menina é o sujeito e eu o complemento. Portanto, o me aqui, o me, um pronome do caso oblíquo. E existe também os pronomes de tratamento, que são aqueles usados para nos referirmos a pessoas de maneira íntima ou cerimoniosa. Eu queria dizer aqui, ou nos referimos a pessoas de modo formal ou de modo informal. E aí, quais são esses pronomes? Senhorita, senhora, senhor, você, dona, seu, vossa senhoria, Vossa Excelência, entre outros, ou seja, só como nós nos referimos às pessoas. E chegamos então aos pronomes demonstrativos, que com certeza você já tem um pouco de conhecimento sobre eles. Esses pronomes demonstrativos são aqueles que, em geral, utilizamos para indicar a posição dos substantivos em relação às pessoas gramaticais. Por exemplo, próximo do eu, este. Um lápis que está perto de mim, eu falo este lápis. Se o lápis está perto de Isabela, que está um pouco mais distante de mim, eu falo esse lápis próximo de Isabela. Se o lápis está muito mais longe de outra pessoa, eu falo aquele lápis lá perto de Yasmin. Estou falando para Isabela, pega aquele lápis lá perto de Yasmin. Então seria no masculino singular este, esse, aquele. No feminino singular esta, essa, aquela. E os plurais seria estes, esses, aqueles, masculino, e estas, essas, aquelas, feminino. Então, para isso que serve o pronome demonstrativo. E aqui temos mais 3 pronomes demonstrativos que não são tão comuns quanto os que vimos anteriormente, mas tal ele pode ser considerado um pronome demonstrativo desde que ele esteja demonstrando algo. Aquele tal livro
ali em cima. Então, tal está se referindo, está demonstrando ao livro. Mesmo, mesmos, mesma, mesmos, mesma, que também serve, por exemplo, eu posso falar, eu mesma sou prova disso. Eu mesmo sou prova daquilo. Então, eu estou demonstrando a mim mesmo. E próprio, próprios, própria, próprias, que é aquele próprio livro ali, aquele, vamos ver um exemplo aqui bom. Então, ela própria preferiu fazer a comida. Ele próprio decidiu ir à casa da ex-mulher e por aí vai. Bom, e chegamos à parte que vocês mais gostam, que são as atividades. E aí vocês vão realizar as atividades da página 270 a 275, 277 a 281, 284 a 288, 290 a 293 e 302 a 304. É muita atividade, mas isso é para que nós consigamos encerrar o nosso ano letivo em dezembro. Então, para que vocês também possam descansar um pouco. Então, vamos que vamos, galera, e na live, como sempre, nós faremos as correções. Fui!